eterno, porque o teu Espírito flui em nós. E nós podemos então vivenciar a vida prometida por ti. Agora, Espírito Santo, nós oramos para que tu fales conosco. Senhor, traga a tua unção agora. Porque se não houver a tua unção, nada do que foi planejado, nada do que foi pensado atingirá o objetivo que o Senhor tem. Então usa-nos, Pai, para trazer a mensagem que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Eu queria trazer uma mensagem hoje para você que aparentemente parece ser algo não muito espiritual, porque a gente tem essa tendência de classificar o que é espiritual e o que é material. Mas, pela revelação da palavra, todas as coisas são espirituais para aqueles que são espirituais. É isso que a Bíblia diz. Amém? Então eu queria falar com você hoje sobre em quem devo votar, o que devemos considerar e o que a Bíblia diz. Amém? E eu queria, para isso, convidar você a abrir a sua Bíblia em alguns textos. Hoje nós vamos ter um culto um pouquinho diferente. Nós vamos ter que usar alguns recursos diferentes para chegarmos no objetivo que eu entendo que Deus tem para nós. Nós geralmente usamos o nosso projetor, mas ele teve um probleminha ali que nós vamos resolver essa semana. Mas você tem celular aí, né? Todos têm celular? Amém? Todos têm celular? Amém. Tá. Então eu mandei no grupo Salem Amigos algumas fotos e um vídeo. E a gente vai usar isso aqui. Amém? Então se a gente usa o celular, o Espírito Santo vai usar o seu celular hoje. Amém, gente? Para trazer a mensagem de Deus. Para ilustrar. Porque nós poderíamos fazer de uma outra forma. Mas para a compreensão vir e ficar mais clara diante dos nossos olhos, diante do nosso espírito, nós vamos usar esse recurso. Amém? Então, quem não tem aí, eu mandei no grupo Salem Amigos e mandei no grupo Membros. Então, se por acaso você não tem, por favor, alguém da igreja, alguém próximo, chegue perto dessa pessoa e mostre para ela, tá bom? Mas antes de nós vermos isso, eu vou falar para você um momento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel. Capítulo 8, versículos 19 e 20. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 19 e 20. Fala assim: todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. E eu queria também falar para você abrir sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 21, versículos 1 e 2. Quem tiver dificuldade, abre em Salmos, no meio da Bíblia, e vai um pouquinho para frente. Provérbios 21, versículos 1 e 2. Nós vamos ler juntos. Amém? Provérbios 21, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Não tem problema. Se não é menos espiritual, porque você não encontra rápido as coisas na Bíblia. Amém, gente? Eu conheço gente que é muito rápido na Bíblia, mas é devagar espiritualmente. Todos acharam? Amém. Vamos ler juntos? Vamos lá.
é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Glória a Deus. Obviamente, quando eu trago esse tema para você, o meu objetivo não é definir o candidato que você vai votar. Primeiro, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não conheço os corações. Eu não sei o que está na mente dessa pessoa que você pretende votar. Eu não sei quais são as intenções dela. Eu não sei verdadeiramente qual é a motivação dela se candidatar para ser o presidente do Brasil. E mesmo que eu tivesse essa capacidade, isso seria contrário ao que Deus estabelece. Seria contrário. Então o meu objetivo aqui é trazer para nós, durante esses dias que antecedem a eleição, trazer casos na Bíblia que se relata esse acontecimento de governo, de rei, de alguém dirigindo os povos. E trazer isso e considerarmos algumas situações que estão ali. É importante que nós prestemos atenção. Eu sei que alguns já têm as suas definições. E fique tranquilo, não é minha intenção fazer você mudar de ideia. Para falar a verdade para você, eu ainda não tenho um candidato definido em quem eu vou votar. Mas o que eu estou buscando é a direção de Deus para eu fazer isso. E é isso que eu quero levar. E entendo que é o que o Espírito Santo quer que nós, como igreja, tenhamos essa percepção daquilo que Deus quer fazer. Amém, gente? Se alguém quer te forçar, te induzir e falar para você, olha, vota nessa pessoa, eu queria falar para você desconfiar dessa pessoa. Seja ela quem for. Seja ela um líder espiritual, seja ela um líder político, seja ela um líder educacional, seja ela um líder de que área for, ela não tem essa capacidade de te orientar sobre quem você vai votar. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nem Deus te obriga a fazer algo que você não quer fazer. Amém? Amém. Nem Deus. Deus dá ao ser humano o livre-arbítrio. Amém? Amém? O livre-arbítrio. E é algo que Deus tem como muito sério e muito importante. E Deus respeita isso. Apesar da sua soberania, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Então, se Deus, sendo soberano, sendo onipotente, tendo todo o poder, tendo todo o conhecimento, respeita as suas decisões, quem é alguém para chegar para você e falar, olha, vota nessa pessoa? Então, desconfie dessa pessoa, porque ela não está sendo usada por Deus. Porque Deus não faz algo que Ele mesmo condena. Ele não manda alguém fazer algo que Ele mesmo não faz. Amém, pessoal? Amém. Então, desconfie. E a gente, às vezes, não entende muito essa questão do livre-arbítrio. Eu queria dar uma pincelada nisso, embora não seja o motivo da nossa mensagem hoje. Eu acredito que existe um certo link entre a questão do livre-arbítrio
livre-arbítrio e a questão da escolha das lideranças. Deus, Ele te dá e te respeita a tal ponto de você poder crer ou não crer nele. Você pode obedecê-lo ou não. Ele não interfere nisso. Ele não interfere. E às vezes, nós não entendemos direito essa questão do livre-arbítrio. Por exemplo, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele criou o homem sabendo que ele ia pecar? Sabendo que ele ia para o inferno? Por quê? Por que Deus fez isso? Então, nós temos essas dúvidas, mas Deus, Ele lida muito bem com isso. Nós não. Deus é simples, nós somos complexos. Deus é espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então Deus é simples, Ele lida muito, muito tranquilo com isso. Uma coisa importante para nós entendermos é que Deus, Ele não duela com Ele mesmo. Entenda o que eu vou falar. Deus não guerreia com quem Ele é. Deus, Ele não duela com Ele mesmo, com o seu caráter. E a Bíblia fala uma coisa interessante. Uma das características de Deus como ser é que Deus é bom e Deus é justo. É uma das coisas. Deus é bom e Deus é justo. Amém? Amém. Então vamos pensar uma coisa. Suponhamos que aqui na igreja Salem, um exemplo, nós tivéssemos alguém que fosse superior, hierarquicamente superior a mim. Tá bom? Então vamos supor que tivesse alguém que fosse superior ao pastor. E poderia colocá-lo em um outro lugar, tirar o pastor daqui dessa igreja e colocar em outro. Suponhamos que fosse assim. Não é, mas suponhamos que fosse. E um dia eu chegasse para vocês, como pastor da igreja, chegasse para vocês e falasse assim: bom, gente, eu preciso ter algumas respostas para a minha vida, para o meu ministério, e eu queria que vocês me respondessem através de uma enquete que eu vou fazer, se você quer que eu seja o pastor dessa igreja ou não. Então você vai responder sim ou não. Só isso. Sim ou não. Se você responder sim, o pastor Gerson continua aqui como pastor. Se você responder não, o meu superior vai me tirar. Então eu fizesse para você isso, e nós fizéssemos então essa enquete, e todos vocês respondessem. Amém? Então, eu pegaria lá as primeiras respostas lá, aí veria lá sim, fala, opa, glória, que bênção, glória a Deus, sim. Pegaria o outro sim. Pegaria o outro sim, eu falei, opa, estou indo bem, hein? O pessoal gosta de mim. Mas aí o quarto já era não, eu falei, epa, peraí. Não. O outro não. O outro não também. E o outro não também. Eu falei, epa, tá ficando ruim o negócio aqui. E o outro não também. Aí eu pegava o outro assim, opa, isso aqui tá bom, sim. E o outro sim, o outro não. E eu faria 2 pilhas. Amém? Voto sim e voto não. E eu pegaria essas pilhas, porque eu iria levar para o meu superior.
Mas aí, antes de eu levar para o meu superior, eu passaria na minha casa, pegaria os votos sim, colocaria no meu bolso para levar para o meu superior, e pegaria o não e jogava fora. E aí eu levava para o meu superior. E aí o meu superior ia pensar o quê? Poxa, 100%. O Gerson é realmente um bom pastor. E eu queria te perguntar isso. Isso seria justo? Não. Não seria justo. Mas, para aquele homem lá, que estava acima de mim, não seria justo? Para ele sim. Para ele sim. Por quê? Porque ele estaria com a prova na mão, comprovando. Olha, 100% quer o Gerson como pastor nessa lei. Percebe? Então, entenda uma coisa. Deus não seria Deus se Deus não desse a capacidade do homem de errar. Ele não seria Deus. Então Deus, presta atenção nisso, que isso é fundamental. Deus sabia que o homem ia errar. E mesmo assim, ele continuou o seu plano. Porque ele é bom e ele é justo. Amém? Então entenda isso. Você tem uma escolha muito importante a fazer. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Você pode escolher a pessoa que vai dirigir a sua vida durante 4 anos. Então, exerça esse seu livre-arbítrio. Não passe isso para ninguém fazer por você. Não deixe ninguém decidir por você. Procure ter o máximo de convicção daquilo que você quer. Como eu falei aqui, eu não tenho ainda definido. O que eu estou fazendo? Eu estou indo por exclusão. Tem uns que eu já sei que eu não quero de jeito nenhum. Então, a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Amém? Então eu queria que você pegasse seu celular agora e que você abrisse aí nessas... Cadê o meu? Ah, você está usando? Tá bom. Eu vou precisar aqui. Então, eu queria que você abrisse nessas fotos que eu mandei. Creio que são 5 fotos, né, que eu mandei. Todas elas são do mesmo pintor. Todas elas. Todas essas fotos são do mesmo pintor. Amém? Todas elas. Vocês estão vendo aí, Rogério e Isabel? Não tem ninguém, gente, que pode chegar perto deles. Sério? Você deixou em casa? Logo hoje? Puxa vida. Alguém pode ajudar? Quem mais não está vendo? É importante que você veja. Olha que fotos, olha que quadros bonitos. Eu acho bonito. Não sei se você vai achar, mas eu acho. Olha lá. Né? Primeiro, então, um conjunto de casas, né? Parece casas alemãs, né? Casas lá da Europa. A outra é uma orquídea, é isso? É isso? O outro lá, vocês não estão vendo ainda? Elvis, você pode ajudar ali atrás? Eu estou ancorando para a internet para lá. Amém. A gente ia projetar aqui, mas não tem, a gente está improvisando. Olha lá, outro. Outro é o Arco do Triunfo lá, né? Em Paris. Esse lugar é lindo, gente. Muito bonito mesmo. E o pintor aqui, ele está retratando isso. E o outro, uma jarra com flores, né?
que é? Que chama? Quem pinta aqui? Como chama? Não sei o que, morta, natureza morta, isso aqui, né? Chamada natureza, estilo de pintura natureza morta. Tá. Então essas pinturas aí, o que você achou delas? Você achou interessante? Bonita? Eu também achei bonita. Mas eu queria falar para você agora quem é o pintor. Sabe quem é o pintor dessas obras? Hitler. É Hitler. Hitler foi quem pintou esses quadros. Então eu queria falar uma coisa para você, embasado nisso. Pessoas más fazem coisas boas. Amém? Pessoas más fazem coisas boas. Eu mandei um vídeo para você. Esse vídeo aí, eu queria que você abaixasse o som, porque senão vai ser complicado, né? Mas só que você olhasse as imagens, já vai dar para você ter uma ideia do que a gente está querendo mostrar para você. Esse vídeo é sobre a crucificação de Jesus. Amém? Estão olhando? Dá para ver? Deu para abrir? Então esse vídeo é sobre a crucificação de Jesus. E tem uma hora na crucificação de Jesus que Pilatos, ele pergunta para o povo, ele pergunta assim: quem vocês querem que eu crucifique? Lembra disso? Aí o povo responde o quê? Barrabás, o assassino, o homem mau. Nós queremos Barrabás. E Pilatos fala assim, Pilatos fala assim, quando você lê na Bíblia: vocês querem o assassino Barrabás ou vocês querem aquele que se diz Yeshua, aquele que se diz o enviado, aquele que se diz o Salvador do mundo? E o povo mais uma vez grita bem alto: Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Então, baseado nisso, nesse episódio, eu queria falar para você uma coisa importante, que a voz do povo não é a voz de Deus. Amém? Amém? A voz do povo não é a voz de Deus. Então, queridos, você e eu, nós não devemos confiar cegamente nas nossas constatações, naquilo que a gente entende que é certo e naquilo que a gente acha que é o melhor. Nós não devemos. Essas constatações, elas não podem ser os nossos únicos parâmetros para nós escolhermos alguém. Amém, gente? Amém. Não pode ser. Pode ser um dos, mas não deve ser o único. Então, eu queria agora que nós vamos ver, a partir de hoje, domingo que vem nós vamos ver outros fatos, mas a partir de hoje eu queria que nós víssemos alguns fatos bíblicos para nos ajudar a escolher em quem nós devemos votar. Amém, gente? Amém. Nem sempre quem diz que é cristão é cristão. Nem sempre. E eu quero te chocar um pouco aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Eu tenho certeza absoluta que o critério de Deus para escolher alguém não é se ele é crente ou não. Quem foi que te disse que se a gente colocar um crente lá, vai ser o melhor? Quem foi que disse? Eu não sei. Eu não conheço o coração dele.
Eu não conheço a mente dele. Assim como eu não conheço a mente daquele que tem uma filosofia diferente daquela que nós temos. Nós não conhecemos. Então, nós temos que buscar de Deus a forma, aquilo que Deus quer para a nossa nação, nesse tempo. Não existe, gente, uma fórmula. Não existe. Cada tempo é um tempo diferente. E Deus age naquele tempo, naquela história, com aquelas pessoas, para cumprir os seus planos e os seus propósitos. É isso que nós temos que buscar. Amém? Então vamos ver alguns fatos aqui importantes. Eu queria começar com o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi aquele que iniciou o reinado em Israel. Tá? O contexto disso que nós vamos ler, que está lá em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7, o contexto disso é o seguinte: o povo de Israel saiu do Egito já há um certo tempo. Não sei precisar para você quanto tempo, mas há um tempo já, um bom tempo. Eles entraram na terra prometida, a terra que manava leite e mel, lembra disso? O povo de Israel tinha que entrar na terra prometida. Então eles já entraram. E eles estão se estabelecendo nessa terra. Amém, gente? Eles são como que, vamos colocar assim, vamos contextualizar nosso tempo. Eles são como um país emergente. Amém? País emergente. O Brasil é um país emergente. Junto com a China, junto com a Rússia, junto com a China. É o chamado BRICS, não é? Países emergentes. Ou seja, países que estão em vias de se tornar uma grande potência. Israel ainda não era uma grande potência. Eles se tornaram potência na época de Davi e Salomão. Mas aqui, no que eu estou falando para você, é anterior a isso. Então eles não são potências, eles estão se estabelecendo. Tá bom? Quem governa o povo são juízes. Não são reis. São juízes. E quem são os juízes? São pessoas que Deus levanta para livrar o povo. Porque o povo de Israel era assim, ó. Eles ficavam um tempo bem. Vê se você percebe alguma similaridade. Eles ficam bem um tempo, aí depois caem. Aí depois vem o juiz, o libertador, ajuda, eles se levantam, ficam bem um tempo, depois caem. Aí vem outro juiz e tal, e foi assim. Vários juízes, foram 14 juízes. E o primeiro juiz foi um homem chamado Otoniel. Ele era sobrinho de Caleb. Lembra de Caleb, Josué e Caleb? Que eles foram lá para a terra prometida. Então, o sobrinho de Caleb foi um dos juízes. O primeiro. E aí vieram vários juízes. E uma curiosidade, para essa época, é algo realmente único. Só Deus faria isso. É que, em Juízes capítulo 4, Deus coloca uma juíza. Numa época patriarcal, numa época em que a cultura era totalmente, não diria, machista, Deus promove uma mulher e coloca ela como juíza. Só Deus para fazer isso. Bom, então vão aí 14 juízes. Chegando até o último juiz é Samuel. Que é exatamente, ele é o último juiz e o primeiro profeta depois de Moisés. Está dando para a gente pegar a sequência? Então, primeiro profeta depois de Moisés.
os seus sucessores. Era mais ou menos isso que acontecia. E sabe o que acontece? Os filhos de Samuel eram corruptos. E a Bíblia fala isso e nós vamos ler. Eles recebiam suborno. Tem alguma coisa similar? Não é de agora, já acontecia lá. Isso. Subornos. E aí o que o povo de Israel faz? O povo de Israel chega diante do juiz Samuel e fala assim: olha, você já está velho e seus filhos não seguem os seus caminhos. Então, nós queremos um rei. É isso que eles fazem. Então é esse o contexto daqui do que a gente vai falar aqui. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 8, de 1 a 7. Então nós vamos ver alguns fatos que nos ajudarão a escolhermos o nosso rei, o nosso presidente. Amém? Vamos ver alguns fatos. Vamos lá. 1 Samuel 8, de 1 a 7, fala assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se, como que era o nome dele? Joel. E o segundo? Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Parece que a gente está lendo um jornal, né? Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Então, uma coisa importante que eu creio que nós precisamos pensar. Os filhos de Samuel eram corruptos e injustos. E isso fez com que o povo fosse até Samuel e pedisse o impeachment de Deus. Pediu o impeachment de Deus. Falaram: Deus, você não vai mais ser o nosso rei. Você não vai mais governar. A motivação, presta atenção, irmãos. A motivação era legítima. Você concorda comigo? Concorda? Qual era a motivação? A motivação era que os sucessores eram corruptos. Então não vamos colocar pessoas corruptas lá no governo. Essa era a motivação. Mas o objetivo era errado. Por quê? Porque eles iriam atingir Deus, que não tinha culpa nenhuma. Deus queria dirigir o povo. Deus queria conduzir o seu povo. Mas com essa atitude, na verdade, e é por isso que Deus fala claramente no versículo 7, você leu aí, Deus fala claramente: olha, o problema, Samuel, não é
é com você. O problema é comigo. Eles estão me tirando. Eles não me querem como rei. Então, embora a motivação fosse justa, eles estavam atingindo o objetivo errado. Eles não analisaram com profundidade a situação. Não tem as evidências como único padrão da sua escolha. Não é o fato de que aquelas pessoas eram corruptas, que então eles deveriam tomar aquela atitude. Eles poderiam tomar uma outra atitude. Eles poderiam chegar diante de Samuel e falar: Samuel, seus filhos não são pessoas desejáveis. Então, Samuel, o que nós vamos fazer? Essa seria a atitude que eles deveriam tomar. Mas o que eles fazem? Eles chegam diante de Samuel já com uma direção. Amém? Chegam diante de Samuel com uma direção. Então, motivação legítima com objetivo errado. Vamos pensar nisso. Qual é a minha motivação de votar? Por que eu estou querendo votar nessa pessoa? Eu acho que essa pessoa que eu estou pensando vai fazer exatamente isso? Mas o que eu realmente vou atingir com esse voto que eu vou dar a essa pessoa? Eu tenho que buscar essa resposta. Amém, gente? Eu tenho que procurar isso. Um outro fato aqui importante. Aqueles homens lá, os líderes, eles vão diante de Samuel, não para relatar o problema, mas eles já estavam com uma diretriz, a solução do problema já estava embutido no pacote que eles estavam levando. Eles já sabiam exatamente o que eles queriam. Eles estavam colocando diante de Samuel, para Samuel simplesmente carimbar algo que eles já tinham decidido, que eles já tinham definido. Eles já foram com a solução pronta diante de Samuel. Argumentos prontos, tudo pensado. Olha, seus filhos não são pessoas confiáveis e nós queremos um rei como as outras nações. As outras nações têm, então por que eu não posso ter também? Percebe o argumento? Se as pessoas vivem desse jeito, por que nós não podemos viver assim? Olha, se eles têm esse tipo de governo, por que nós não podemos ter também? Eles vão diante de Samuel com a motivação correta, mas atitudes equivocadas. A motivação era correta. Eles queriam ter o melhor para eles. Mas, como alcançar isso? Foi de forma errada. Amém, gente? Precisamos pensar. Como eu estou querendo colocar essa pessoa lá no governo? Como? Eu estou pensando em colocar aquela pessoa lá. Eu estou induzindo outros a fazerem como eu, simplesmente porque eu acho que é o melhor. Eu não estou falando que a gente não pode ter as nossas convicções. Eu acredito que sim, é importante que você tenha as suas convicções. Mas você tem certeza que essa pessoa que você está querendo votar é a pessoa que Deus quer? Tem certeza absoluta? É isso que você precisa ter. Para você conversar com alguém e falar assim: olha, essa pessoa, eu creio que ela vai ser por isso, mas você tem que ter convicção daquilo. Não só uma convicção intelectual, mas uma convicção no seu espírito, de
que aquele homem, aquela mulher que você está pensando é a melhor. Então temos que buscar uma convicção espiritual sobre a pessoa que vai ser o nosso presidente, o nosso presidente ou a nossa presidente. Amém? Glória a Deus. Um outro ponto aqui que eu queria ver com você. O povo de Israel influencia os líderes e os líderes vão a Samuel. É um ciclo. O povo vai aos líderes e os líderes vão a Samuel para tomar a decisão que precisava de ser tomada. Eles decidiram, mas passaram a responsabilidade para o outro. Não terceirize a decisão que você tem que tomar. Não é seu patrão que tem que te dirigir. Não é seu pastor. Existem igrejas que estão fazendo da seguinte forma: olha, toda a nossa denominação vai votar nesse candidato. Eu não creio que essa é a melhor maneira. Porque você pode escolher. O Espírito de Deus está dentro de você. Você tem que buscar do Senhor aquilo que é o melhor. Ninguém pode decidir por nós. Ninguém pode decidir por você. Amém, gente? Então, não passe para o outro a responsabilidade que é sua. Mas pastor, em quem eu devo votar? Não sei. Aqui ninguém sabe, nunca ninguém sabe em quem eu vou votar. Eu não falo. Se alguém vier conversar pessoalmente comigo, e se eu já tiver uma definição, eu falo. Mas eu não fico aqui da frente, e todos que me conhecem sabem disso. Eu não fico aqui da frente falando que você tem que votar em alguém. Por quê? Porque isso é eu tomar a direção da sua vida nesse aspecto. Eu não posso fazer isso. Amém, gente? Não podemos fazer. Olha que interessante aqui. Então, a atitude do povo foi essa. Não é? Eu penso assim, mas olha, o líder vai lá e toma essa decisão por nós. Implementa isso lá. Aí os líderes vão diante de Samuel e falam: Samuel, nós, o povo, nós pensamos assim, mas implementa isso. Ou seja, eu passo para frente aquilo que é minha responsabilidade. Essa foi a atitude do povo diante da situação. Agora olha no versículo 6, olha que interessante. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Quem pode ler aí? Versículo 6, bem alto. Todo mundo junto? Não, só um. Só um. Versículo 6. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. Amém? Então olha que interessante. O povo vai e fala para Samuel algo que o desagrada. E ele tinha autoridade. Ele era juiz nessa época. Ele tinha... O povo de Israel era dirigido pelos juízes. Ele tinha todo o poder. Ele tinha poder de mandar matar, julgar alguém e falar assim: você está errado e você vai ser morto agora. Ele tinha esse poder. Mas o povo vai diante dele e fala algo que o desagrada. O que ele faz? Ele ora. Percebe a diferença?
Percebe a diferença de atitude? Ele ora. Ele vai diante de Deus. Ele coloca a situação para Deus. Ele não toma para ele a responsabilidade. Ele coloca para Deus e fala: Deus, o povo está fazendo isso, eu preciso. Eu não tenho condições de resolver isso sozinho. Deus, eu não tenho condição de escolher um presidente que eu tenha plena convicção de que ele será o melhor do meu país. Eu não tenho, humanamente eu não tenho. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Ninguém. Então o que precisamos fazer? Chegar diante de Deus e fazer como Samuel, ter essa atitude e colocar diante do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Do versículo 10 ao versículo 18 aqui, fala assim, ó. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estavam lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos deles. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Deus estava falando para eles assim: olha, para ter um rei, vai demandar, para implementarmos um reinado em Israel, vai implementar perdas na sua vida. Você terá perdas. Teremos que implantar uma máquina administrativa. Teremos que ter funcionários públicos. Teremos que ter pessoas para cuidar das coisas. Deus estava tentando mostrar para eles que a decisão que eles estavam tomando talvez não fosse a melhor para eles. Deus estava falando para eles mais ou menos isso, ó: vocês não estão refletindo muito bem sobre as consequências daquilo que vocês estão querendo. O que é a minha decisão? Quando eu votar em alguém, o que a minha decisão vai acarretar? O quê? Essa pessoa que você está querendo votar, quais são as consequências que pode acarretar? Você precisa pensar nisso. Nós precisamos pensar. Quais são as prováveis consequências dessa minha atitude? O que vai acontecer depois? É lógico que eu não tenho certeza, mas eu posso prever. Deus estava falando para eles que haveriam consequências. E o Espírito Santo de Deus está falando para nós hoje: haverá consequências de quem nós vamos colocar como presidente do Brasil. Sim. Amém, gente? Amém. Que sejam boas consequências. Amém? Amém. Que sejam boas. Glória a Deus. E mais uma coisinha que eu queria falar com você.
no versículo 19, fala assim: então depois que o profeta falou tudo isso para eles, amém? Olha o que o povo fala, versículo 19. Todavia o povo, o que fez? Recusou-se a ouvir Samuel. E disse: não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. O povo recusa ouvir Samuel. Samuel, além de juiz, ele era profeta. O que é um profeta? O profeta é aquele que fala de Deus para o povo. O sacerdote fala do povo para Deus. Apresentava lá as ofertas, mas o profeta falava do povo, de Deus para o povo. Samuel era um profeta respeitado. A gente não vai ler aqui, mas depois, se você quiser ler, você pode ler lá em 1 Samuel 12, de 1 a 5, quando Saul é colocado como rei, Samuel fala para eles assim: eu quero que vocês me falem se vocês têm alguma coisa contra mim. Samuel, eu quero que vocês me digam se em algum momento eu fui infiel com vocês, se em algum momento eu subornei vocês. E aí eles falam: não, você nunca fez isso. Então, eles recusam ouvir um profeta que está falando de Deus para o povo, um profeta respeitado. A Bíblia é a maior profecia que nós temos. É a sua maior profecia. Precisamos ouvir o que a Bíblia diz. Precisamos escutar o que o Espírito Santo está falando. Não ficar ouvindo só o que os vídeos de WhatsApp falam. Amém? Amém. Não ficar ouvindo só o que as pessoas estão falando. Nós precisamos ouvir o que o Espírito de Deus está falando através da palavra de Deus. E esse deve ser o seu primordial referencial para você votar em alguém. Amém? A sua ideologia política é muito importante, mas eu quero te dizer que a ideologia maior importância na sua vida é que você é um cristão. Que você pensa como Cristo, que você vive como Cristo fala, que o parâmetro e a referência da sua vida é o que Jesus viveu. É isso que temos que pensar. Esse candidato que eu estou pensando em votar, ele realmente é um cristão ou ele está mostrando que é um cristão? O que realmente está no coração desse homem? Eu não sei, você não sabe. Mas o Espírito de Deus sabe o que está no coração. O Espírito de Deus sabe. Amém? Olha, o versículo 20 fala assim, olha, o versículo 20. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. O povo estava cego pelo seu ideal. Eles queriam um rei de qualquer maneira. Eles queriam aquela pessoa de qualquer maneira. Será que nós estamos querendo aquela pessoa de qualquer maneira? Será que nós estamos cegos por conta daquilo que aquela pessoa representa para mim? Aquela pessoa é realmente quem Deus quer colocar lá no Planalto em Brasília? Ela é realmente, se
Se ela for, vote com convicção. Se você tiver convicção, vote. Se não tem, acalma seu coração. Coloca diante do Senhor. Ouça sim. Ouça, pesquise. Veja os projetos dessa pessoa. Mas saiba de uma coisa. Nem tudo o que ela fala é realmente o que ela pensa. Então precisamos ter sabedoria. Então, se você, depois eu queria convidar você para continuar a ler a história de Saul, o primeiro rei. A princípio ele foi um bom rei. E foi interessante o processo de escolha. Foi interessante o processo de escolha. Lá em 1 Samuel 9, 1 e 2, fala que Saul, ele era de uma família de pessoas muito bem-sucedidas. Fala que ele era o mais alto do seu povo. Fala que ele era uma pessoa de boa aparência. Era uma pessoa que chamava a atenção. Isso foi um dos parâmetros que eles usaram para escolher Saul. Então, a princípio, Saul, se você olhar na história de Saul, você verá que a princípio ele foi um bom rei. Mas, no decorrer da história, ele se torna inconsequente. Ele faz coisas contrárias a Deus. Ele é inseguro. Ele toma atitudes que não são as melhores. Amém, pessoal? Nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Concluindo essa mensagem, eu quero te dizer o seguinte. Um ponto a considerar antes de você votar é: não devo confiar cegamente nas minhas constatações. Elas não podem ser e não devem ser os meus únicos parâmetros para escolha. Amém? Jeremias 17, 9 e 10 fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Peça ao Senhor para examinar o coração e a mente desse candidato que você quer votar. Amém? Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Glória a Deus. Senhor Deus, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor tenha compaixão, misericórdia da nossa nação. E que o Senhor nos ajude a escolhermos a pessoa que o Senhor tem para estabelecer os teus planos para o nosso país. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar, para que nós tenhamos um bom presidente. Amém? Que o amor de Deus, a graça, as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre você hoje, amanhã e para todo sempre. Que nós possamos ser espelho de Jesus. Que as pessoas possam olhar em nós e desejar o Cristo que nós temos em nossa vida, em nosso coração. Amém? Em nome de Jesus, dê um abraço no seu irmão. Amém? Glória a Deus.